contexto da Quaresma, a gente agora está, então, indo para o terceiro domingo. Vocês lembram qual foi a leitura do Evangelho do domingo passado? A Transfiguração, Nosso Senhor, então, no alto da montanha, com os discípulos. Do Abraão. E também Abraão, né? O sacrifício de Isaac. O sacrifício. E então, esse é o momento em que Nosso Senhor Jesus Cristo começa definitivamente seu caminho para Jerusalém e o caminho do Calvário. Ele começa sobre o Monte da Transfiguração. Ele vai descer o monte e vai a Jerusalém. Então, hoje, nesse domingo, nós começamos o Evangelho justamente conectando aquele momento anterior com este. Embora seja aqui São João, nós usamos São Marcos na semana passada, mas então aqui está. Jesus Cristo efetivamente está se dirigindo a Jerusalém e ele vai realizar então ali a redenção da humanidade. Então o Salvador começa já a realizar aqueles atos que se aproximam desse ato cume da sua entrega por nós, e o lugar já é o lugar do sacrifício, é o lugar. E é importante ter isso presente na leitura desse evangelho, que Jerusalém é o lugar do sacrifício. A nossa leitura, dentro do contexto da Quaresma, é de acolher esse Jesus Cristo que nos oferece esse caminho de conversão e de purificação, de deixar uma antiga prática religiosa, hoje deixar a nossa vida de pecado, de deixar tudo aquilo que se opõe à lei de Deus, e mais ainda, que se opõe ao Espírito de Deus, para começarmos a praticar o que é próprio do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é uma lei da letra, que não é simplesmente um conjunto de doutrinas ou uns meros preceitos. Se trata aqui de descobrir o Espírito de Jesus Cristo, que inspira a lei e que ilumina o ser humano. Até fala no final, né? Ele conhece o ser humano por dentro. Na verdade, a luz dele, a luz divina de Deus feito homem, ilumina todo o ser humano por completo. Aqui, ele ilumina o sentido da vida e aqui ele ilumina a consciência. As duas coisas. Então, iluminando a nossa consciência, iluminando o nosso próprio ser de dentro, ele nos indica um novo caminho. E esse caminho é nada mais, nada menos do que ele mesmo, o próprio Cristo. Então, o lugar que ele escolheu para viver esse ensinamento que ele vai nos dar aqui é interessante porque é o templo. Então, aqui está uma primeira referência do que é antigo e que Jesus Cristo vai renovar. Não é que o templo não seja importante, muito pelo contrário, é tão importante que Jesus Cristo está lá. E é tão importante a imagem do templo que ele vai relacionar o templo com o seu próprio corpo. Então, o templo é, por excelência, a casa de Deus na terra. Mas, é claro, agora que Deus está na terra, essa casa é o corpo dele. E é isso que ele vai nos ajudar a entender aqui, depois com a parábola que faz em seguida, né? A imagem que ele usa em seguida. Mas ele chega no templo e o que acontece? Ele encontra um templo vazio, com um sacrifício vazio, com homens vazios, com pessoas que vivem a fé de um modo vazio, porque seguem preceitos e executam rituais e não vivem uma fé viva. Então, nosso Senhor, ele tem uma revolta em relação com isso. Essa, de repente, é a cena em que nós vemos Jesus Cristo mais revoltado. Nunca vimos Jesus Cristo com tanta raiva, aparentemente. Ele tem uma reação muito forte. Tolerância zero a tudo aquilo que se opõe a Deus, à lei de Deus ou ao amor de Deus. E é uma tolerância zero, na verdade, ao pecado. Não é aos bichinhos que estavam ali, não é nem mesmo aos judeus, nem aos vendilhões do templo, não. É uma revolta contra o pecado, contra aquilo que tira o homem do seu centro, que é Deus. Contra tudo aquilo que esvazia o templo, que esvazia a nossa vida. E que, de alguma maneira, nós adotamos como ídolos no lugar de Deus. Então, ele encontra o templo vazio e encontra esse sacrifício vazio. Mais ainda, não é que esse sacrifício seja vazio, porque ele tinha um certo sentido, mas ele encontra um sacrifício ineficiente,
A carta aos Hebreus vai dizer que o sacrifício, né, de multidões e muitos touros e bodes e carneiros, etc., não tinha como nos purificar do nosso pecado. Jesus Cristo está tirando esses animais que poderiam ser oferecidos em sacrifício para se colocar no lugar deles. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo está entrando no templo, que é a casa dele, é a casa de Deus, e agora está removendo do templo o elemento ritual dos animais sacrificados, porque ele agora vai oferecer a sua vida em sacrifício, e esse sacrifício, sim, é eficaz para a salvação do mundo. É isso que ele aqui está oferecendo. É interessante que os judeus perguntam, mas que sinal você nos mostras? Tu nos mostras? O sinal é ele. O sinal é o próprio Cristo. Ele é o sinal e, ao mesmo tempo, aquilo que se refere ao sinal. Porque ele é o templo e ele é o santo. E ele é o próprio sacrifício. Tudo está nele. Então, ele é o sinal. E é por isso que ele fala, eu reerguerei esse templo em 3 dias. Por quê? Porque o templo é a casa de Deus, Deus tem que habitar aí. E esse templo é ele, é o seu próprio corpo. Ele vai reerguer o templo em 3 dias, porque então o sacrifício dele foi eficaz. Produziu, de fato, a salvação e ele venceu a morte. Então, ele, em 3 dias, estará de volta para oferecer essa vida, esse templo, esse sacrifício a toda a humanidade. E depois ele fala um pouco também do coração humano, né? O coração humano capaz tanto de acolher a Deus e a mensagem de Cristo, como capaz de negar a mensagem de Cristo. Mas Jesus Cristo faz o anúncio de dentro da humanidade, conhecendo o coração humano e oferecendo luz sobre a humanidade, como nós dizíamos no início, para que nós então reconheçamos o novo templo, a nova fé, o novo sacrifício e, portanto, o Salvador que traz a salvação, né, e uma vida nova para nós. Tá? Então, esse é um pouco o contexto do Evangelho de hoje. Esses elementos, né, compõem essa mensagem de convite à conversão e à purificação da nossa fé, que é próprio desse domingo da Quaresma.